Bom, boa noite a todos e a todas. Vamos Boa noite. iniciar, né? Boa noite. O nosso encontro, mais um encontro do nosso grupo Lendo Dostou, para que a gente possa hoje debater a obra. Por favor, quem se habilita? Pedro foi eleito. Diga, Pedro, o nome da obra. Tá, Aldeia de Stepanchkov. Stepanchkov e seus habitantes. Arrasou. Eu não sei, enfim, a aldeia e seus habitantes, né? Vulgo aldeia. Bom, gente, alguém quer começar falando sobre a obra? Alguém se habilita a começar? Devo dizer que eu passei raiva nessa leitura, né? Eu passei muita raiva nessa leitura. Queria começar enfatizando isso. Alguém gostaria de começar a falar? Raiva? Eu achei totalmente cômico, assim, não deu para sentir raiva, porque era um absurdo mais para engraçado, né? Mais cômico. É impossível existir aquele coronel. A intenção realmente é cômica. Eu falei que passei raiva porque, primeiro, por conviver com o tal do Famafamite, né? E segundo, por ver todas aquelas... A Catiuxa passou muita raiva também. Por ver todas aquelas situações em que o coronel esteve ali oprimido e nada fez, né? Então, aquela natureza pacífica em excesso do coronel também me deixou bastante... queria dar uma sacudida nele. Mas eu acho que a gente tem muito para falar sobre esses... Mais raiva dele do que... Hã? Eu senti mais raiva dele do que do próprio Fomar, porque ele foi só aí, tá vendo? Espaço. Olha a sua raiva surgindo aí, tá vendo, Sabrina? Por trás da comédia. Foi do Fomar, foi do outro, foi do coronel. Boa noite, Adriana, tudo bom? E Elite, né? O nome dele, acho. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e vocês, gente? Tudo jóia. Também não tive muito de cômico nele, não, viu? Não, a gente conseguiu passar uma raiva aqui com esse livro, né? Eu acho que há muito para a gente refletir sobre comportamento humano, os limites da... O que é, na verdade, a diferença entre você ter um comportamento dócil, um comportamento compreensivo, e você ser submisso, né? Eu acho que ele já chegava às raias do absurdo na submissão, então eu acho que dá para a gente discutir um pouco isso. Discutir a personalidade de Famar também, discutir a questão do amor próprio, né? Que eu acho que foi um dos cernes aí do livro. Me parece que Dostoiévski trabalha bastante essa questão de formas de amor próprio e os limites e o amor próprio deturpado, consequências, né? Basicamente isso. Lorena, você não achou, desculpa te interromper, mas já que você tocou no assunto do amor próprio, eu achei que, às vezes, o que ele queria dizer com amor próprio não é o que a gente usaria como autoestima, não é? Ele fala amor próprio, eu confesso que eu pensei, será que tem alguma coisa de tradução? Aqui você não sentiu também? Agora eu estou sem o livro, não vou conseguir lembrar. Mas eu grifei algumas situações que falava, gente, acho que parece que não é amor próprio que ele está querendo dizer. Assim, para mim, amor próprio não tem uma coisa a ver com autoestima, com preservar a própria dignidade, que é tudo o que o coronel não tem, né? Mas eu acho que ele fala muito de amor próprio quando ele trata de Famar, né? Que ele diz assim, que ele tinha um amor... Então, excesso de orgulho, de arrogância, de petulância, por isso que não é amor próprio, né? Porque eu anotei aqui, inclusive, cadê? Que ele fala, eu achei interessante isso. Ai, não sei onde é que eu botei.
Aqui, que Fomar seria a personificação do amor próprio ilimitado que surge em meio à insignificância. Seria um amor próprio ofendido, reprimido. Então, ele se dá tanto valor em contraposição ao pouco valor que a sociedade dava a ele, até pelo menos até o momento em que ele chega a conhecer a generala, né? Ele se dava tanto Sim. valor e era tão humilhado, era humilhado pelo general, era humilhado, enfim, não tinha grande significância social, né? Na verdade não tinha nenhuma. Tinha ingressado aí pela literatura, mas não conseguiu se destacar, não conseguiu apresentar nenhum trabalho, né? E isso foi fazendo com que ele fosse ficando cada vez mais ferido na sua dignidade, né? Inclusive tem um momento em que Dostoiévski fala, sem deixar entender que isso teria de fato acontecido com Fomar, mas ele diz que em alguns casos essa dignidade é ferida já na infância, quando a pessoa vê a situação dos pais, a humilhação a que os pais são submetidos, etc. Tem um momento que ele fala rapidamente disso. E aí eu entendi, pelo menos, que ele foi sofrendo esses reveses, foi sofrendo essas humilhações, até que chegou um momento em que ele sentiu a possibilidade de revidar, ou seja, em que ele sentiu uma situação favorável e aí ele quis passar de oprimido a opressor, né? Então, eu acho que é um pouco essa análise que Dostoiévski faz da personalidade de Fomar, explicando como alguém que tem esse amor próprio ferido, né? E aí eu acho que em alguns momentos ele faz referência a esse amor próprio também como uma forma de dignidade. Esse amor próprio é como se ele sofresse uma transmutação e passasse a ser algo, uma fonte, na verdade, de vaidade, uma fonte de arrogância, como você colocou. Então, você acha que não teve uma redenção ali no final, na história do casamento, né? Você acha que aquilo era ele mesmo antes, né? Que o errado era aquele Fomar chato. Não, peraí, faz a gente... o que você quer dizer com redenção? Redenção de quem? Eu pensei que você está falando de redenção. Não, ele não fica depois, na hora que ele promove o casamento, aí todo mundo acha ele máximo. Sim, sim. Você acha que esse era o verdadeiro Fomar, então? Não. Que por um período... Não. Tá. Eu acho que ele, naquele momento, o que acontece? Ele, com o amor próprio ferido dele, ele passou de oprimido a opressor. Então, o opressor vai lá testando os limites até onde pode chegar. Ele chegou num ponto em que ele passou do limite, e ali ele pôs tudo a perder, porque o coronel, ele tocou no ponto sensível do coronel, que era super tranquilo, né? Que era a moça. Mas a moça era o ponto fraco dele. E aí, quando o coronel fica indignado e expulsa ele, ele diz, eu preciso dar um passo atrás para não perder tudo aquilo que eu já conquistei. Então, eu acho que é mais... ele, na verdade, adota uma postura fingidamente complacente, fingidamente... ele dá aquela baixada de bola. Você está me fazendo pensar num outro personagem real. Que eu não vou tocar no nome. Tá bom. Mas aí, quando ele vê que ele atingiu o ponto, ele aí dá aquele passo para trás para ganhar de novo o espaço e ver onde é que ele pode se encaixar ali e continuar exercendo a influência que ele exercia. Eu achei isso, não sei se vocês concordam. Não, eu não consegui entender. Eu falei, gente, eu juro para você, eu não consegui sacar a redenção dele ali, aquela reviravolta da bondade. Eu sou muito ingênua nesse ponto. Mas agora... Você acreditou nele? Não, eu não acreditei, mas eu também não estava entendendo qual era o motivo dele ter feito aquilo. Aí agora você me deu quer dizer, me manter no poder, né? Assim, vou dar umas vacininhas agora para a galera, porque depois... Não, mas o relacionamento abusivo sempre tem muito disso, entendeu? Tipo, eu vou até onde dá, eu oprimo até onde dá, mas aí quando passa um pouquinho, eu banco Redentor, banco Salvador. Então, tipo, eu bato na minha mulher, mas eu levo ela no hospital. Então tem muito disso, entendeu? E normalmente sempre o narcisista, que é o caso óbvio do Fomar, né? Fumite, né? Sempre o narcisista, ele tá normalmente acompanhado de alguém que é carente de afeto, que busca aprovação. Então sempre tem essa dualidade, entendeu? De eu sou opressor, mas eu sou seu salvador ao mesmo tempo. É assim que o relacionamento se perpetua. Certas pessoas aí da vacina, assim. De certa forma... Ela foi falando, eu fui pensando. Eu falei, gente...
Por que tanta bondade do nada? Mas que bom, eu gostei, Lorena, eu gostei muito. Obrigada. Eu quero ouvir vocês também. Sabrina, você apareceu aqui na minha frente. Mas, na verdade... Tô aparecendo agora? Tô aqui? Tá aparecendo sim. Na verdade, o coronel, ele era muito inseguro de si, né? Precisava de alguém para admirar e para minimamente... Ele concordava com qualquer coisa que o Fomar dizia, de tão inseguro que ele era na própria personalidade dele. Ele podia dizer que o céu não era azul, era laranja. Realmente, Fomar, o céu é laranja, está muito bonito laranja hoje. Parece que ele queria... Primeiro, alguém supôs, a mãe dele supôs, ou alguém, que ele se dizia inteligente, e aí inteligência mesmo, acabavam por concordando. Mas era preguiça de estudar, né? Porque ele só falava absurdos, e as teorias dele malucas. Então, eu acho que era uma necessidade que o coronel tinha de se sentir minimamente intelectual. Ele só concordava e apoiava e financiava livros e financiava viagens e financiava a cultura para o outro, porque ele não pegava para si, né? O Fomar queria comprar uma coletânea de livros, ele comprava para o Fomar. Por que ele não comprava e não lia também? Então, eu acho que era uma mistura de carência. Você está travando, Sabrina. Com vontade de pertencer a um grupo de intelectuais através. Ai, que pena, mas é porque eu estou num lugar da casa que talvez não pegue bem. Vamos ver se melhora. Melhorou agora alguma coisa? Será? Continue falando. Melhorou? Acho que sim, mas continua para ver se vai travar. Tá. Então, mas agora eu vou passar para vocês, porque meu filho chegou aqui, ele não deixa. Não sei se vocês conseguiram ouvir o que eu disse. Mas era isso. Eu senti no coronel também uma insegurança, uma vontade de pertencer e de idolatrar. Ele queria pertencer ao clã dos intelectuais, sei lá, através do Fomar, né? Achava que ele financiando ele estava apoiando a cultura da família, daquela aldeiazinha que ele pertencia. E por aí vai. Vocês estão me ouvindo bem? Estou. Agora melhorou. Ficou melhor sua internet aí mesmo. Eu fico na dúvida, na verdade, qual era o perfil desse coronel. Porque, assim, por um lado, eu acho que tem a questão de você se sentir distante daquela realidade. Ele enxergar, é como se ele idolatrasse, né, as pessoas que escrevem, as pessoas que têm essa cultura. Você vê que ele idolatra o sobrinho, ele idolatra o cara que ele encontrou na estrada e que ele passa o livro inteiro dizendo que vai chegar, e quando chega é um homem bêbado lá que não diz coisa com coisa, e ele achou que aquele cara era o suprassumo da sabedoria, né? Ele idolatra Fomar, ele não tem ideia de que Fomar não tem esse conhecimento todo, né, que ele garganteia ter, mas eu fico pensando o seguinte, de um lado, realmente tem essa idolatria ao saber, você percebe que o coronel é alguém que idolatra o saber, mas, por outro, ele percebe alguns excessos de Fomar, mas ele fecha os olhos, eu acho que talvez para não desagradar a mãe, porque, por exemplo, a primeira vez que Fomar pede que ele me chame de Vossa Excelência, ele percebe que aquilo é um absurdo. Ele diz, mas você não é um general, né? Vossa Excelência era um tratamento para os generais, você não é um general, não é razoável, tal.
e ele se nega, né? Ele não chama. Lá na frente, quando ele é colocado numa situação mais, num checkmate que é dado por Pomar, ele é obrigado a chamar de Vossa Excelência, mas ele sabe que aquilo não está certo. Então, eu não acho que seja uma cegueira, que ele ache que tudo que Pomar diz está correto, que ele simplesmente absorva aquilo que Pomar diz. Eu acho que ele tem também esse temor de desagradar a mãe. Você quer falar, Adriana? Eu concordo, eu achei ele bom mesmo, e acho que foi até uma das coisas que me segurou para ir até o final, porque eu peguei uma pirraça tão grande daquele fumado, daquele manipulador, eu falei, eu já vivo, né, como a Fernanda quis dizer aí, a gente abre qualquer tecnologia hoje, tem tantos fumaços por aí, esses falsos intelectuais, esses falsos, e que falam que eu falei, mais um na minha vida, não quero não. E aí o que me segurou até o final foi que eu queria entender essa bondade, sabe? Porque eu acho que é um desafio para nós, né? Assim, viver onde a gente vive e ser bom, continuar sendo bom e tentando, né? E eu até queria ler a biografia, porque eu acho que na biografia você deve ter lido, Lorena, não sei, ele deve falar mais, né, dessa questão do... Ele tinha acabado de sair da prisão, então acho que ele teve esses valores, né, do que é ser bom, né, o Dostoiévski que eu estou falando. E ele quis construir um personagem assim. E aí eu fiquei em busca disso, sabe, assim, dessa bondade mesmo, né, porque por carência mesmo de tentar ver algo que eu visse, que eu lesse e tudo como uma pessoa do bem, né? E acho que ele era bom mesmo e que o Fomar sabia como manipular, como tantos outros Fomars que tem por aí, né? O típico hipócrita, cheio de fake news, cheio de cultura rasa, né? E que, em cima do que ele acha que ele vai conquistar o espaço, ele manipulava ali todo mundo. E também acho que foi para agradar a mãe mesmo, que ele fazia, que ele só aguentou aquilo tudo por bondade da mãe, né? E acho que ele era bom mesmo, de querer acreditar ainda que as coisas iam melhorar e que, enfim, ele podia fazer algo ali por ele. Foi o que eu tive. E eu não vi como comédia, eu não consegui perceber uma comédia nisso, gente. Assim, por mais ridículo que o Fomar seja, eu não sei se é esses tempos que nós estamos vivendo, eu não acho nunca um manipulador daquele engraçado. Eu não lembro de eu ter ficado... Eu fiquei foi com raiva também, muita raiva, o tempo inteiro, assim. Não me lembro de, em algum momento, que eu tenha achado cômico, né? Assim, acho que quando era para ser cômico, eu só sentia raiva. E foi isso, assim, vamos... Acho que eu consegui rir na hora que ele tomou aquele chute na bunda, porta fora. Ali eu fiz, agora vai! Mas, claro, enfim. Não, eu adorei a hora que ele fala para o sobrinho que tomou uma decisão, que ele vai... E aí, depois, na verdade, ele acaba oferecendo o dinheiro, sabe? É uma hora que o coronel, o tio, fala para o sobrinho, fiquei com tomei uma decisão. Não, mas a hora da decisão eu fiz assim, foi um ufa para mim. Ele se decidiu, né? Só que estava na metade do livro, eu devia imaginar que não ia acabar ali, né? Mas realmente E a questão da bondade é tão misteriosa, Adriana, que ele... Misteriosa, entre aspas, assim, que tá tão difícil para a gente desvendar, e que é bem o comecinho, né? O livro começa descrevendo a personalidade do tio, tipo, não estranhem, eu vou falar de um cara assim, né? Não dá um pouco essa sensação? Porque é de estranhar realmente, né? Ele ser tão... Abnegar também não sei, né? Porque ele era, enfim, super rico lá e tinha lá todos os serviçais dele e tal, mas a gente também não consegue, voltando para aquele assunto de tentar entrar na Rússia daquela época, né? Ele também tratava, de certa forma, mal aqueles serviçais, né? Que tem o menino, aquele que sonha com o boi branco, tem um outro velhinho que começa com G, Gravila, eu acho, né? Então, assim, ele era realmente um homem ponderado, digamos assim, mas ele vivia dentro daquele contexto dele lá, com aqueles servos, né? Também acho que não era tão...
E se apaixonou pela menina também, que acho que tinha uma diferença de idade grande, né? Ele vivia, acho que assim, os prazeres também, né? Não era só abnegação. Esse livro eu anotei, ó, os personagens, não sei se vocês Mas eu conseguem ler, continuo achando que eu fiquei meio perdida com os personagens, aí eu fui anotando quem que era o quê, qual a relação, No quem que era esse Bruno, quem que comecinho, era... No comecinho é mais difícil. Porque dizem que da agora para frente, Mas eu o número acho, de gente, personagens... Fala, Sabrina, você interrompeu? Mas eu acho que a intenção de... Não, eu acho que a intenção de Dostoiévski era realmente ser um livro cômico, porque a maneira dos diálogos e as características dos personagens é para levar para uma veia mais cômica. Ele sempre descreve, quando ele descreve ali alguns moradores, era como bonito, era afeiçoado. Então, ele tenta um pouco de leveza, mas eu não sei se ele quis trazer uma leveza pós-guerra, porque eu acho que o coronel, ele foi condecorado, né? Ele foi um soldado que... Um soldado não, um coronel que ajudava muito a tropa dele. Então, talvez esses traumas de guerra faça a pessoa que já tem índole boa a ficar melhor ainda, porque passa a ver mais o lado bom da vida, né? Quem sabe uma pessoa que vem da guerra queira ver só o lado bom das pessoas, né? E enfatiza o que ela tem de melhor na cabeça dele, o que o Fomá tinha de melhor era o intelecto, que a gente que está lendo percebe que não é, porque daí ele bota dois personagens, um com uma bondade extrema e o outro com uma maldade, uma arrogância extrema, a conviverem na mesma casa. E por que o bom, que é o rico, que ajuda o mal, que é o pobre? Porque eu acho que fica até uma lição, assim, de que o Fomá não ia conseguir ser feliz nunca. Ele era um recalcado, ele não conseguia gostar de ninguém. Eu acho que... Eu só consigo ver como uma crítica humorística. Eu achei o livro muito leve. Eu não senti raiva, porque eu levei nesse lado de interpretação de que o bom, por mais que seja espinhado, é o bom que casa, é o bom que é amado, é o bom, no final das contas, que é amado pelo sobrinho, é o bom que tem admiração dos filhos. E o arrogante pedante lá não consegue nada com as maldades dele. Não sei. Tem vários eu achei muito engraçado. que eu acho que merecem. Apesar de até... Aquela Tatiana também, Lorena, que herda, né? Que coisa misteriosa, assim, uma figura difícil também. Tem um momento que ele esclarece um pouco mais o passado dela e tal, e isso explica. O outro maluquinho que quer trocar o nome. Aquele é engraçado. É feio. Começa a rir. Gente, é engraçado. Tipo, por que a pessoa vai se preocupar com o sobrenome? Vai ser alguém na vida, né? E tem também o menino que fica sonhando com o boi, que ele pede, pelo amor de Deus, para não sonhar com o boi. E sonha com o boi. O Falalier, eu acho, né? Falalier. Não é ele? Acho que é. O rapaz do boi, né? É. Então, tem umas partes realmente muito engraçadas, mas, claro, elas ficam diluídas ali no meio do Fomá e do coronel, da chata da generala, né? Uma mulher insuportável. E a outra que também acompanha a generala, tem a Pelepsina, não sei das quantas lá. Essa mulher que eu acho que o papel ficou um tanto quanto nebuloso, né? Essa personagem não foi tão desenvolvida assim para a gente entender, pelo menos eu não entendi o papel dela. Eu pensei que ela ia, num determinado momento, adotar um protagonismo, assim, em algum momento da... Ela era a mãe de um que queria casar com a Tati para ficar rico. Oi?
Ela queria ser sogra da Tatiana para ficar rica também. Não, Parar essa de aí morar, é outra. por favor. Essa é outra. A gente está falando daquela dama de companhia da general, a Lipsina, eu acho, uma coisa assim. Lipsina! Que é uma déspota também, mas ela é mais, ela fica mais ali. O meu caderninho. Vocês falaram sobre essa questão de Fomar e o Coronel. O que eu acho interessante é que, na verdade, o discurso de Fomar é todo no sentido de uma retidão moral, né, do amor cristão. O que ele fala e não faz é o que o outro tem dentro de si. O outro o que faz fala, a mas gente o outro pensar é a de novo no que vivência. Oi? Você está levando a gente a pensar de novo no que a Fernanda falou. O quê? O que eu falei? Uma pessoa que fala dos valores morais, da boa família, Ai, gente. O personagem... Vocês estão com a mente já condicionada. Olha, vamos para o século XIX, que a gente ganha mais, viu? Porque aqui está difícil. Aqui, realmente, não dá para tirar... Não dá para colocar a grandeza de Dostoiévski. Ali, realmente, não tem condições, não. Então, assim, eu acho que tem essa correlação. Acho que foi a Adriana que perguntou sobre a questão da biografia, não foi, Adriana? Eu anotei aqui algumas coisas interessantes que eu li na biografia para trazer para vocês. Eu vou colocar aqui. Primeiro, ele diz que o Joseph Frank, né, diz que o sobrenome de Fomar Fomitch, que é Opiskin, né, significa erro de escrita, lapso da pena. Mais uma vez, né, Dostoiévski usando essa técnica de colocar sobrenomes que passam uma mensagem, né? Então, ele em si era um erro, ele se dizia um homem da literatura, mas, na verdade, ele em si era um erro de escrita, né? O próprio nome. Ele disse também que até hoje, quer dizer, 200 anos depois, Fomar Fomitch é um epíteto russo para hipócrita, insolente, impertinente, adulador, parasita. Ou seja, se você chegar na Rússia e chamar alguém de Fomar Fomitch, vai ter briga. O pessoal vai sair no tapa na rua, né? Outra coisa que ele coloca é que nessa obra, Dostoiévski se afasta um pouco dos pressupostos da escola natural, que a gente vem acompanhando desde Gente Pobre, né? Em que ele coloca o meio como um fator importante, né, no direcionamento das condutas, né? A gente viu isso quando ele começou lá em Gente Pobre, falando sobre a forma como o ambiente social influencia no comportamento das pessoas, né, na moral. E agora ele rejeita isso e realmente ele começa a linha que ele vai traçar depois de estabelecer que a responsabilidade é do indivíduo, independentemente do meio. A responsabilidade é do indivíduo, a responsabilidade é sua pelos seus atos, sabe? A responsabilidade moral está acima de qualquer condicionamento social. Então, em outras palavras, você que lute para ser bom. Em cima da escrivaninha. Oi? Não! Você que lute no ambiente ruim para ser bom. E aqui eu achei interessante que ele faz um paralelo, eu não tinha pensado sobre isso, mas eu achei super interessante o que Joseph Frank coloca, porque ele diz o seguinte, que Tatiana e o pai de Nastenka, né? Tatiana e o pai de Nastenka, e o nome dele, por favor, Sabrina, você que está aí com o seu índice, você e a Adriana que estão com o índice aí, Tatiana e o pai de Nastenka seriam uma espécie de quase duplos de Fomar Fomitch. Eles seriam quase duplos porque eles estariam na história, segundo o que Joseph Frank coloca, né, na opinião dele, para reforçar a vileza de Fomar Fomitch. Então, assim, eles seriam um reforço para mostrar, olha, o pai de Nastenka também é uma pessoa pobre, também é uma pessoa que passa dificuldades, também em certos momentos tem que agir como se fosse um bufão, mas ele não é mal como Fomar Fomitch. Tatiana era pobre, chegou quase às raias da miséria, né? Depois que ela ganha aquela herança, mas ela era pobre.
e, no entanto, ela não tem a maldade de formar fomite. Então, seriam duas espécies de quase duplos, porque eles teriam passado por trajetórias também de pobreza, trajetórias de necessidade. No entanto, eles não teriam desenvolvido essa vileza que está presente na personalidade de formar fomite. O que mais? Eu achei interessante que ele colocou que o Yefimov, aquele músico lá de Nietótica Niesvanova, seria uma espécie de, na opinião dele, né? Seria uma espécie de antecipação de formar fomite. Então, assim, e realmente, se a gente for parar para pensar, existem características que são semelhantes, né, entre o Yefimov e o formar fomite. Os dois se têm em alta conta, a realidade não corresponde àquilo que eles imaginam que são, né? Um na área da música, outro na área da literatura, da cultura, etc. E isso os torna amargos. Só que, claro, que formar fomite foi muito mais desenvolvido, né? E foi muito mais... essa característica do amor próprio ofendido foi muito mais trabalhada do que no livro de Nietótica. Bom, é isso, basicamente. Deixa eu ver se eu... É isso. Lore, Oi, Binha. então, claro que a gente vê muito, né, a relação do Fomar com o Yegor, né? Mas a perspectiva também de quem assiste a toda aquela manipulação que a gente sempre falou desde o início, eu senti raiva e tudo mais, é muito interessante também porque tem situações que a gente assiste, que a gente vê, você acha que vai conseguir mudar, né, desfazer aquela situação que está fazendo mal a uma pessoa, mas você vê que se a pessoa, como você falou, esse viés de Dostoiévski para o individual, né? Se a pessoa ela não quer mudar, ou se a pessoa não adota as providências que deveriam ser feitas para que a situação mude, não adianta quem está de fora, né? Alertar, falar, porque realmente quem assiste acha que vai conseguir mudar, mas na verdade só depende dos personagens, né, que estão envolvidos na situação. Há muito disso também em algumas coisas que a gente assiste. Um grupo de manipulados, um grupo de manipuladores, e aí tem alguém que quer tentar fazer com que a situação se esclareça e que se cesse, mas não consegue, né? Porque depende de uma mudança entre as partes ali. Só isso que eu queria ponderar, assim. É verdade. Realmente, a gente enxerga isso muito nessa história, porque o sobrinho chega e o tempo inteiro... Primeiro, ele chega sem acreditar muito nas histórias que estão sendo contadas acerca de Fomar, né? Não, deve estar exagerando, não é possível que exista uma pessoa assim. Quando ele chega, que ele vai vendo as situações acontecendo, ele não consegue, simplesmente, ele não consegue acessar o tio para que o tio seja retirado daquela situação de completo engano, né? E é verdade, se a pessoa não tiver aberta a perceber essa mudança, perceber esse problema é bem complicado para quem está de fora conseguir corrigir isso. E o que reforça a ideia de que a mudança tem que vir de dentro, né? A tentativa de você mudar o outro de fora para dentro é algo complicado, né? Não vou dizer inútil, porque... Enfim. Oi, Pedro. Oi, voltei. Caiu aqui. Mas é meio engraçado isso, porque não dá, mesmo assim na terapia você não consegue mudar, tipo, se você apontar às vezes o dedo para a pessoa e falar, ó, isso aqui tá com problema, é pior até, sabe? Que vai surgir aquilo que a gente chama de resistência. O que você tem que fazer é fazer a pessoa tomar consciência daquilo. Aí como faz, já cada um tem seu jeito. Mas é muito doido. É igual paixão, todo mundo já viu um relacionamento meio abusivo assim, e você fala e é pior, a pessoa fica contra você. Eu fiquei pensando também muito assim, como o bom, né, o bondoso ou o puro incomodava ao Fomar, né? Assim, o que tem essas pessoas que são simples, que vivem bem, que estão lá na vida, que incomoda tanto aos manipuladores? Porque aquele serviçal,
Você vê, igual ele mesmo fala, ele podia ter mentido que não sonhava mais com boi, ele podia ter, tipo, não quero conversar com você, tá aqui meu serviço, podia ter feito isso aí. Mas ele era tão sádico com aquele menino e ficava, e o menino ali sempre... Eu fiquei pensando, sabe, o quanto que os manipuladores também escolhem as suas vítimas, porque tinha um sadismo nele, porque o menino era pobre, não tinha dinheiro, não ia dar nada. O que ele ganhou com aquele sofrimento todo, sabe? Qual que era o interesse? A impressão que me deu que era só sadismo mesmo, né? Assim, ele escolhia as vítimas também, né? Para poder mostrar, assim... O que vocês entenderam, assim, da relação dele com aquele servo? Era só sadismo mesmo? Na verdade, eu acho que é a questão de você achar o espaço, a sensação que eu tive foi essa. Onde eu posso manipular, né? Onde eu posso exercer poder? Eu acho que é muito questão de você ter... É o micropoder, né? Se eu fui subjugado e eu estou com meu orgulho ferido, eu quero também... Se eu não tenho uma boa índole, eu vou querer subjugar alguém. Então, onde é que eu posso fazer isso? Ensinando francês ao servo, quer dizer, é um conhecimento totalmente inútil para eles, né? Totalmente inútil. Mas ele fazia aquilo não como uma forma de verdadeiramente educar, ele fazia aquilo como uma forma de humilhar, como uma forma de subjugar. Então, ele fazia isso com o... Foi o Gavrila, gente, que ele... Foi o Gavrila, não foi que ele colocou para estudar francês? Acho que foi. Ele fez isso com o Gavrila. Sim, ele estava dançando, né? E a dança o incomodava, né? E tudo assim. Parece que essa alegria, essa bondade, tudo o incomodava. Eu acho também que ele tem essa coisa do poder, mas parece que essa, assim, a felicidade dos outros o incomodava, entendeu? Porque o que a dança do rapaz, do homem lá, tanto deixou ele alterado, entendeu? Assim, parece que ele partir do princípio assim, que se não tivesse esses dons, se não fosse intelectuais, se não fosse dinheiro, não podia ser feliz, sabe? Por que esse homem está feliz de dançar, né? Isso também fiquei pensando, né? Relacionando também com outras questões, né? O quanto que a vida simples, sendo feliz, incomoda a esses hipócritas, né? Eu fico assim... Não, isso que você falou, inclusive, me fez lembrar a Divina Comédia, né? Eu estava lendo o Purgatório, e o Purgatório é dividido, na verdade, de acordo com 7 pecados capitais, mas há uma subdivisão ali. O livro dá a entender que todos os problemas são deturpações, todos esses vícios são deturpações do amor. Acho que eu achei interessante porque ele fala de amor próprio aqui, um amor próprio deturpado, né? E ele diz o seguinte, que você amar de forma deficiente o próximo, né? Você não saber amar o próximo, você não exercer esse amor ao próximo, ou você amar demais as coisas materiais, em uma dessas 3 categorias você acaba inserindo um daqueles 7 pecados. E, na verdade, se a gente for parar para pensar, o orgulhoso, ele quer, mais do que estar bem, ele quer ver o outro, né? O orgulhoso e o invejoso, né? Ele quer ver o outro ruim. Acho que até mais o invejoso do que o orgulhoso, né? Desculpa. O orgulhoso, ele tem certeza de que ele é o melhor, então ele acha que os demais não têm valor. E o invejoso, para ele, a felicidade dele, na verdade, é a infelicidade do outro. Algo que seja dele, que faça feliz, não vale. O que vale, o que dá prazer realmente é ver o outro infeliz. Então, eu acho que ele tinha um pouco dessas características, né? Ele tinha um pouco desses pecados capitais, digamos assim. Mas o que eu acho mais interessante é que ele se arvora uma religiosidade, um moralismo que ele, na verdade, não tem. Ele não tem, e é justamente pelo fato... Olha o que eu achei interessante. O coronel acredita tanto valor a ele, porque o coronel enxerga nele verdades que ele, coronel, vivencia. Só que, na verdade, Fomar não tem essas verdades. Ele fala essas verdades, né? Ele externa verbalmente essas verdades, mas ele não vivencia essas verdades. E o coronel se deixa levar pelo papo de Fomar e acha que ele realmente
possui essas qualidades que são naturais do coronel, né? A gente sente isso no próprio comportamento dele. Acho que a gente teve um exemplo muito clássico assim, do Fomar. Eu não sei, vocês não devem assistir, são pessoas de cultura. Acho que vocês não viram Big Brother, né? Não, imagina, Que imagina. era basicamente igual o Fomar, era esse moralismo, era pisar nos outros para se sentir superior e abusar, e a infelicidade dos outros incomodava, era exatamente a mesma coisa. E continua. Já vazou mais coisa essa semana e continua. Outro dia, gente, deixa eu também dar mais um exemplo. Deixa eu só entender. Pedro, você falou de quem, Pedro? Eu só não vi quem foi a pessoa que você citou. Big Brother, deve ter um documentário agora, você não caiu a ficha não, você não viu? Não, mas você falou... Ah, tá. Já entendi, Não já sei se entendi. pode, porque vai gravar. Entendi. Não, é porque você falou e eu pensei que você tinha citado a pessoa, mas agora eu entendi. Pode falar, Fernando. Não, outro dia o senador presidente da CPI estava no Roda Viva, e aí ele uma hora ficou indignado e falou assim: esse povo que fala de família e está no quarto casamento não sou eu. Essa moralidade toda é muito engraçado. Mas normalmente o moralista ele tem esse discurso justamente para converter todos os fantasmas. Falem aí os psicanalistas, se não é por aí. Não, mas é muito clássico, cara. Se a pessoa vem falar com você, não, eu sou do bem, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou muito certo, corre, esconde a carteira, corre, esconde a Praspolinas, porque é ruim não, é certo, mas é porque é compensador. Porque virtude é uma coisa que tem um filósofo que eu gosto muito, fala, virtude é silenciosa. Virtude está nos atos, não está nas palavras. Se você está falando, você está falando por quê? Se você é bom, eu vou perceber que você é bom. Você não precisa falar. Você é normal, você é e acabou, entendeu? Se você precisa falar, é compensatório. E muito. Não, cara, e a pessoa quer se autoconvencer também daquilo, né? Não, autoconvencer e ataca no outro. Um clássico, muito clássico, é ataca no outro aquilo que ele é, sempre. Essa menina do BBB foi bem isso. E nosso político da vacina aí foi a mesma coisa. São os espelhos, né? Assim, tem tantos livros, né? A gente vai pegando os livros, cada um, Hermann Hesse, o próprio Guimarães Rosa, volta e meia está ali falando do Machado de Assis, né? O que você enxerga no espelho mesmo, né? Então, tanto é que o coronel enxergava o que o Fomar não tinha de qualidades, né? E outros aí enxergam, enfim, todas essas barbaridades que a gente vê por aí. Então, esses espelhos dizem mais de quem olhou do que realmente está atrás, né, deles. Me lembra, Adriana, que você citou a questão da dança. O que ele achava de tão indecente na dança? Ele achava que era uma dança, eu não lembro direito, mas ele falava que era tipo meio pagão, meio popular a dança, que desrespeitava a casa do homem, a dança, né? E é a classe dele, né? Que é a classe mais pobre também, não é? Eu acho que tinha a ver com a letra, né, da música. Isso, tinha a letra. Retratava o Mojique bêbado, algo nesse sentido. Que aí era como Mojique se fosse bêbado. Isso mesmo. Mas eu penso assim, não sei se era só a letra, não. Eu acho que a alegria, o estar bem daqueles criados o incomodava de várias formas, sabe? Eu lembrei muito de uma leitura que eu fiz do Ailton Krenak, né? Que ele fala do Adiar o Fim do Mundo, e lá ele fala o quanto que a dança, a alegria, né, das pessoas pobres incomodam a todo um meio, assim, como que alguém pode ser feliz pobre, né? Então, dispara todas essas reflexões. E aí, na hora do Fomar, eu imaginei isso, né? Porque ele tinha essa coisa, ele não tinha o dinheiro, mas ele conseguia manipular quem tinha. E era isso que era o sinal da vida, né? Não incomodava o resto. Então, eu fiquei pensando nisso também. Por isso que eu perguntei, né? Se vocês tinham tido essa impressão também, ou eu fui muito induzida por conta do livro, porque ele fala claramente isso, né? O quanto que tem muita gente por aí em outros estilos de vida que incomodam os hipócritas, né? Os poderosos, e nesse estilo no pensamento colonizador que a gente vive, né?
E eu perdi aqui, tive uns problemas aqui com o meu sinal e o celular. Eu não sei se vocês já falaram, mas eu queria saber, assim, na linha do que a gente já leu até agora. Para mim, esse é o melhor de todos. Assim, dá para mostrar. Você não acha, Lorena, que dá para ver uma virada mesmo no estilo e não sei o que vem pela frente, mas começa a ficar mais divertido, assim, de ler? Eu acho que, na verdade, esse livro já tem uma outra cara, já traz um pouco mais da experiência dele de vida, né? Pós-siberiana, digamos assim. E ele já está com a outra visão, ele já não está mais buscando na sociedade. A gente está, não sei se você pegou essa parte que eu estava falando sobre. Não, acho que caiu. Foi sobre a biografia do Joseph Frank, ele fala justamente isso, que aqui ele já abandona aquela ideia da escola natural, tanto é que tem uma hora que ele critica, né? Pensei até na escola natural, o narrador fala isso. E ele já começa a responsabilizar o indivíduo por seus próprios atos. Olha, não interessa se você vive numa sociedade terrível, que se está tudo horrível, o que interessa é que você tem que agir de forma correta. A responsabilidade moral é sua, no final das contas. Então, acho que ele já começa a seguir essa linha. Achei que os personagens foram mais bem trabalhados, né? São personagens mais bem desenvolvidos. Esse lado, a gente estava discutindo se seria uma comédia ou não, né? A ideia de Dostoiévski, pelo que eu entendi, é que fosse uma comédia. Acho que a gente fica indignado porque a gente já traz também uma carga de vivência de 200 anos na frente da obra. Então, a gente já enxerga essa figura de Fomat de uma forma diferente daquela que talvez fosse a forma vista lá no século XIX. Mas a ideia é que fosse uma obra de comédia leve, mas acabou não repercutindo tanto, né? Acabou não repercutindo tanto, não foi uma obra ovacionada na época, não. Foi uma obra sobre a qual se silenciou, houve crítica, então, assim, ele ainda não chegou, ainda não acertou a mão. Eu acho que a gente vai pegar algumas obras mais para frente que eu estou bem curiosa para ler, como o Escrito da Casa dos Mortos, Humilhados e Ofendidos, né? Memórias do... Eu penso que nessa linha é isso aí que você falou, Humilhados e Ofendidos, o Idiota, né? O próprio, que vai ser essa linha de falar da bondade, do tolo bobo, assim, o que é ser bobo, o que é ser bom, né? O que é... Acho que é nessa linha. Desculpa, Lorena, eu acho que eu te Nada, interrompi. não. Agora, o interessante, Adriana, é que esse livro, eu só não me lembro se ele foi escrito antes ou depois dessa discussão, mas esse livro, ele parece retratar bem uma discussão que estava acontecendo na época na Rússia, porque eu estou sem um livro aqui agora, falando um pouco sobre o momento histórico que a gente gosta, né? Os autores russos vinham discutindo sobre aquela figura do homem fraco, né? Aquela figura do homem que pensa, mas não age, né? Aquela que não tem força para concretizar suas ações. Pega o livro para mim lá, fazendo favor. E aí se discutia se realmente a gente já está cansado disso, essa figura não agrega nada, né? E se começou a discutir o que era melhor, um homem forte, um homem decidido ou um homem fraco. E Dostoiévski parece, se eu não me engano, porque eu não queria afirmar isso sem estar com o livro na mão, mas enfim, se eu não me engano, é como se fosse uma tomada de posição, né? É melhor um homem fraco, honesto, do que um homem forte e inescrupuloso, né? Parece que é mais ou menos nessa linha. Eu só não lembro realmente se foi antes ou depois. Eu acho que foi mais ou menos no período, sim. Surgiu um autor cujo nome eu não vou lembrar. Eu posso pegar o livro, se vocês quiserem. Alguém leu o pós-fácil do Lucas Simone no livro, nessa edição da 34? Sim. Ele falou que o Fomat é um dos personagens mais conhecidos da Rússia. Quando querem caracterizar uma pessoa lá como um hipócrita ou um parasita, chamam a pessoa de Fomat. O livro não ficou conhecido, mas o Fomat é um personagem, sei lá, tipo
Dona Flor e seus 2 maridos, assim, tipo, todo mundo conhece, todo mundo caracteriza pessoas como sendo um Fomar. Então, acho que foi bem repercutido na época essa coragem de falar sobre uma pessoa assim, né? Que pessoas assim não costumam receber muitas críticas. Elas são tão arrogantes. Claro, hoje em dia é diferente, mas eu imagino que na época as pessoas que não gostavam delas se omitiam, mas não chegavam não chegava a repercutir essa repulsa às características de pessoas assim. Eu achei super legal o que o Lucas Simone falou no pós-fácil. Eu achei muito, muito bom mesmo o pós-fácil dele sobre esse livro. A Fernanda tinha falado sobre o gosto, né, dos livros que a gente leu. Eu acho assim que de escrita mesmo, de elaboração de começo, meio e fim, alguma coisa assim, eu concordo que esse livro foi um dos mais organizados, né? Assim, de ter uma estrutura de escrita que antes ele era mais confuso. Mais fácil de ler, né? Ele fluiu, né? Foi um livro rápido, assim. Agora, de gostar no sentido de acrescentar para a minha vida, foi a Nietótica Nesvanova, porque até hoje eu nunca vi ninguém abordar aqueles assuntos que ele colocaram, sabe? Eu até uso como exemplo em algumas coisas, porque tem tantos nuances que ele trouxe naquele livro, reflexivos, assim, dentro daquela temática, que aquele livro, até ele eu achava o Duplo, que o Duplo também eu acho que é um livro que, essa coisa dos espelhos novamente, assim, me fez pensar muito, assim. Aí, depois do Duplo, em termos de acrescentar na vida, assim, de que você fica pensando ainda depois tudo, né? Depois do Duplo foi o Nietótica, até hoje, assim, apesar que eu adoro essas coisas reflexivas sobre bondade, de verdade, no sentido de como a gente que já é tocado pelo dia a dia, né? De como a gente já depois identifica a maldade dos outros, o quanto que a gente consegue ainda cultivar a bondade em nós, né? Assim, porque a gente tem que conversar com os Fomás na vida, né? A gente tem que atender Fomás na vida. Então, como que a gente consegue ainda ter esse senso, né, de coletividade, de humanidade, para poder entender que ele também, que ninguém é pronto, né? Que também acreditar que esse ser humano é humano e que a gente tem que conviver com ele. Então, esse exercício assim, de cultivar e desenvolver a bondade em si, né? Quer seja características religiosas aí do orar e vigiar, ou quer seja na filosofia mesmo, do se conhecer, enfim, onde você se apoiar para cultivar a sua bondade é um desafio que a cada dia, né, pelo menos comigo aqui, todo dia eu falo, nossa, deixa eu tentar entender para dar conta, né, e ser justo, e ser humano, né, enfim, às vezes nem conseguimos ser justos, a gente só consegue ser o melhor que a gente pode fazer. Então, enfim, esse livro, o Aldeia, eu acho que a questão da bondade vai ser o que eu quero levar, sabe, assim, do como tentar ainda, mesmo depois você conseguir ali ainda estender a mão, né? De verdade, é um desafio. Agora, em termos de susto, de falar assim, nossa, não pensei nisso, nossa, foi o Nietótica. O que é aquilo naquela época, naquele século? Meu Deus, até hoje a gente não vê as pessoas. É muito reflexivo, muito acrescentador mesmo, assim, na minha vida, que foi aquele livro. Verdade, Adriana. Adriana, só pegando gancho no que tu falou, sobre marcar personagens na vida, às vezes o personagem, a repulsa ao personagem, como o Fomar, também faz a gente se policiar para ser melhor. A gente também pode ser melhor se lembrando do Fomar e se pegando em atitudes. Claro que ninguém vai ter uma atitude como a dele, né? Mas assim, se achando, eu agi como Fomar agora, tipo, fui grosseiro, fui um pouco arrogante. Ninguém quer ser ele. Então, um personagem, eu acho, de características muito ruins, também traz muito de bondade
para o leitor e também traz lembranças boas do leitor para não querer ser igual a ele. Ninguém quer ser igual ao Coronel no livro, porque a bondade dele passa dos limites. Eu, pelo menos, né, posso falar por mim, eu não me espelho no Coronel. Não, se eu buscasse ser boa através de um personagem e me lembrar dele, na repulsa de ser minimamente parecida com o Fomar. Não. Eu acho que assim, tu falou do livro da... Nem sei falar o nome dela, da Aninha. Lietótica Nesbanova. Então, eu acho que ele vai desenvolver isso agora, sabe, Sabrina? Eu acho que agora a bondade... Eu penso que ele tinha isso como objetivo, sabe? De trazer esses... Porque, para mim, ela é tão inalcançável pela bondade que nem dá. É mais fácil procurar não ser como o Fomar do que pelo menos para mim, tentar ser como a Aninha, porque é capaz que ela já era boa demais. A gente tenta, mas... Enfim... Eu acho que ele tinha isso como objetivo mesmo, sabe? De construir esse bem e o mal, né? Esses exemplos, assim, meio como para, tipo, né? Eu fui tão Fomar agora, meu Deus, mas eu também não quero ser levado. Então, esse aprendizado, eu acho que ele vai aprofundar nisso. É uma linha que ele vai trabalhar da agora para frente. E eu acho que é isso mesmo que você falou. A gente tem que... aprender com os dois exemplos mesmo, né? E quem nunca, né? Quem nunca foi minimamente arrogante? Não sou, tá, gente? Vocês não me conhecem, pelo amor de Deus. Mas às vezes a gente acha que foi, e carrega aquela culpa, e nem é. Mas eu aprendo mais com o que eu não quero ser do que... Só em não querer ser o ruim, a gente já é bom. Só em não ser parecido com o ruim. Agora, eu queria fazer uma provocação para vocês. Vocês falaram dos limites, né? Vocês falaram dos opostos, dos extremos, digamos assim. Fomar de um lado, o Coronel do outro. Mas eu parei para pensar aqui, eu me lembrei de uma cena que também uma cena não, né? Uma passagem do livro que também me deixou reflexiva. Foi o seguinte: aquele Mizintikov, o primo do narrador, vai ao encontro do narrador em um determinado momento e diz que pretende raptar a Tatiana, né? Quero raptar a Tatiana, e aí já faz até planos com o dinheiro da Tatiana, vou fazer isso... vai ser bom para ela, vou casar, largar ela lá com minha irmã, viver minha vida uma vez por ano, eu serei um excelente marido para ela, depois eu vou viver minha vida e deixo ela lá. E no momento em que o Mizintikov fala isso para o narrador, ele fala com o intuito de que o narrador ajude ele a concretizar o plano. E, claro, o narrador rechaça porque entende que aquilo ali é um absurdo, que aquilo ali não deve acontecer, que não está correto, ou seja, moralmente aquela ideia é repelida pelo narrador. Só que chega num momento em que o Fomar e a generala estão pressionando tanto o tio dele para que o tio case com a Tatiana, que ele começa a se lembrar da proposta de Mizinkov e repensar aquele valor. Repensar, será que não seria o caso? Não sei se vocês perceberam isso, mas ele começa a titubear, como se ele começasse a enxergar naquilo uma possibilidade. E aí eu fiquei pensando, eu fiz, poxa, então... é aquela oscilação dos valores morais conforme a conveniência, né? Quando você pensa na situação abstratamente, você diz assim, não, eu não vou fazer isso porque... eu não vou fazer isso, não. Eu não vou fazer isso porque é errado. Só que aí aparece uma necessidade... Isso quando a necessidade é do outro, né? Então, você diz assim, não vou fazer isso porque é absurdo, eu não vou ajudar essa pessoa a concretizar esse projeto porque é algo errado. Mas quando a necessidade passa a ser sua, a mesma proposta passa a não ser tão absurda assim. Não, poxa, mas é a única forma de eu ajudar o meu tio a não casar com essa Tatiana. Quer dizer, agora antes a vida de Tatiana era o foco. Não, absurdo você fazer isso com a mulher. Aí, quando a vida do tio passou a ser
a prioridade, não, mas agora, né, até que um raptozinho não ia mal, né? Vocês sentiram isso, essa oscilação do narrador? E o que é que vocês acharam? Não, eu achei que ele queria salvar o tio da situação que o tio estava, de qualquer forma. Ele queria que o tio fosse feliz com o grande amor da vida dele. Então, como ele era submisso ao Fomar, a outra opção seria a Tatiana não querer casar com ele. E para a Tatiana não querer casar com ele, ela tinha que fugir com o primo bonito lá, de 28 anos. O primo do narrador, né? Então, eu acho que a ideia dele foi salvar o herói do livro, que é o coronel, para ele merecidamente ficar com o amor da vida dele, que aí o narrador descobre que é recíproco, que a menina também gosta dele. Mas aí é que está. O que eu pensei? Entendo, Lorena, exatamente desse momento que ele dá vacilada, assim. Não sei, devo ter deixado passar. Peraí, deixa eu ver se eu acho, se eu consigo. Eu vou tentar procurar aqui para ver se eu destaquei essa parte. Eu acho que a todo momento a gente tem que estar questionando, é bom para quem, né? E o que é bom para quem, né? Eu não sei se um casamento, tudo bem, seria um golpe, ele estaria interessado só no dinheiro dela e tal, mas por outro lado ela é uma pessoa extremamente sozinha, sonhadora, e às vezes um casamento, não sei se ele teve esse raciocínio, mas um casamento podia ser conveniente para ela também, porque ela iria morar na casa de alguém, ia ter companhia, lembra que ele, no projeto dele, ele prevê isso, assim, não, eu deixo ela morando não sei aonde, aí com a irmã dele, eu acho. Então, quer dizer, claro, ela teria que ter o direito de escolher isso ou não, mas talvez o que tenha feito balançar o narrador é um pouco assim, talvez, porque ela também não tinha muita autonomia para escolher, né? Pelo que eu entendi, ela era meio doentinha, assim, né? Ela não conseguia tomar atitudes e tal, tanto que ela foge com o outro, aí depois ela chora. Ela não sabia muito bem o que fazer, né? Tudo que aconteceu na vida dela, ela também, Lorena, agora fazendo um paralelo com o que você falou do Fomar, teve uma história complicada, triste, difícil, e depois recebe um dinheiro em tese, é o contrário do Fomar, que não recebe dinheiro, né? Mas ela ficou uma pessoa dependente, pelo que eu entendi. Eles chegam a falar de doença mental, alguma coisa assim, em algum momento. Talvez o narrador tenha feito, não sei, tenta achar aí para a gente ver o que ele pensou. Eu estou procurando aqui, mas eu acho que eu não marquei. Que ela... É quando ele vê se precipita, quando ele vê... Aqui, ó. Na página 217. Fernanda? Acho que Fernanda travou. Sim, pode falar. 217. Logo no início, né? Fiquei sozinho, minha situação era insuportável, eu tinha sido recusado, mas o titio queria me casar quase à força. Estava desorientada e minha mente confusa. Mizintchikov e sua proposta não me saíam da cabeça. Era preciso salvar o titio a qualquer custo. Até pensei em achar Mizintchikov e contar tudo a ele. Ou seja, nesse momento, me pareceu que ele começou a ponderar salvar o tio, porque ele fala, Mizintchikov e sua proposta não me saíam da cabeça. Era preciso salvar o titio a qualquer custo. Então, a sensação que me deu é que aqui o narrador levanta uma questão moral, né? Salvar o tio às custas da desgraça de Tatiana, né? Foi o que eu anotei até aqui. Então, eu achei que, nesse momento, o que para ele era impensável passou a ser algo cogitável por conta da necessidade de salvar o tio. Mas, Lorena, nesse pensamento, ela ia ser infeliz com os dois, né? Os dois não gostavam dela. Para o sobrinho, ele sabia que o tio dele gostava
outra. Eles passam uma ideia de E feliz que é melhor de pessoa- 3, melhor só 2 felizes. Mas são situações diferentes, né? Porque, veja, uma coisa é ela casar com o tio, não estou dizendo que ela queria casar e que seria uma situação boa para ela, não seria. Mas outra coisa bem diferente é ela ser raptada, que gera uma certa desonra, né? Pelo rapto, especialmente se ele não se segue ao casamento, mas ele até pretendia casar. Mas ser raptada, levada para morar com a sua cunhada, ter um marido de fachada, porque ele iria morar em outro canto, e o narrador sabia de tudo isso, porque quando o Mizintikov expôs o plano, ele expôs com todos os detalhes. Eu vou morar em outra cidade, em outra casa, ela vai morar com minha irmã, eu vou pegar não sei quanto da fortuna dela, não mais que isso, mas vou pegar não sei quanto para fazer não sei o quê. E ele, inclusive, ia dar uma parte para não sei quem, né? Ele ia fazer bondades com o dinheiro. É porque, na verdade, ele acertou. Foi o seguinte, é que ele contou o plano para o que acabou sequestrando, para o que realmente sequestrou. Ele tinha contado esse plano para ele. E aí, acho que ele ia dar, não sei se pelo silêncio da pessoa, ou eu não entendi muito bem, eu não lembro muito bem, mas ele ia pagar, na verdade, fazer uma divisão. Olha, não Mas sei. a Tatiana ficava com todo mundo, né? É que no caso dela... Ela namorava todo mundo, a Tatiana. Quem quiser beijar ela. Eu acho que ela ia estar fazendo um bom negócio, gente. Desculpe. Mas no caso... A menina não tinha nenhuma chance. É que no caso dela, a história fala, né, que ela vivia numa situação tão... Ela vivia numa situação tão, assim, ruim, tão degradante, as condições de sobrevivência dela iam piorando tanto que ela foi ela foi fugindo para a imaginação. A fantasia. Para a fantasia, exatamente. Eu vi aqui em algum canto. Por isso que eles falam que ela tem algum problema mental e tal. Ela já não vivia mais naquele mundo, né? Aqui, o que ele diz aqui. Quanto menos bens terrenos a realidade lhe legava, mais ela seduzia e consolava a si mesma com a imaginação. Quanto mais certo, quanto mais irremediável era o desaparecer de suas últimas e mais vitais esperanças, que acabaram finalmente desaparecendo, mais arrebatadores eram seus sonhos, que, no entanto, nunca se realizavam. Eu acho que isso foi levando ela realmente a ficar, não sei, um pouco fora do eixo mesmo. Eu acho que eles comentam em algum momento que ela já estava assim. Não, dá para, pelo título, né? Você vê que ele quer falar dos habitantes da aldeia e quer explorar cada uma daquelas personalidades mesmo, né? A gente, nos outros, chegou a ver alguma coisa de crítica social, tal. Acho que nesse... sei se em algum momento eles falam de alguma coisa dos militares, mas fica muito mais mesmo. O fato é que a... Não, isso é fato. Aconteceu. Em um dado momento, em uma dada cidade, em uma dada casa. Aconteceu. Ela travou. Aquilo ali me tirou todo o enlouquecimento. Catiuxa, eu não entendi o que você falou. Não sei se os demais entenderam, mas... Não deu para entender. Acho que abriu sem querer. Ela colocou, desculpa, gente. Ah, tá. Eu não pensei na hora que eu estava lendo esse trecho, Lorena, mas, assim, pareceu a ideia de um oportunista. Gente, mesmo, desculpa, né? é porque... Desculpa, gente, é porque minha irmã estava falando aí, desculpa, acabou o áudio aparecendo. Desculpa mesmo. Ah, tá, que isso. Diga, Adriana, você estava falando alguma coisa. Eu estava falando assim que eu não tinha pensado, na hora que eu estava lendo, sobre essa mudança, né, de comportamento dele na proposta, mas, assim, agora você falando, o que me veio na cabeça foi, assim, o oportunista mesmo, né? Enquanto
Tipo, eu não vou me envolver, não vou gastar energia, né? Mas a partir do momento que eu tenho algum benefício, espera aí, quanto que... Então, define mesmo, assim, um oportunista também, né? Mas eu confesso que não foi algo que eu refleti, foi agora, nesse momento de conversa, que me fez pensar nisso, né? E em vários momentos, esse narrador, ele mudava de opinião, né? Em alguma, assim, ele estava conhecendo as pessoas, ele estava chegando ali, então, a princípio, ele tinha uma opinião mais... Só o Fomac, desde o começo, ele foi averso, né? Mas eu acho que dos outros personagens ele estava se encontrando e estava dentro dessa, do que vai ser melhor para mim, né? Para quem que eu vou conversar, quem que vai entender. Mas eu não amadureci esse pensamento, não. Também não, mas pensando que ele estava disposto até a casar a pedido do tio, né? Que é para isso que ele vai para lá. Essa relação dele com o tio é uma relação, não sei, assim, mas ele se até a vida dele ele estava aceitando que fosse decidida ali por uma conveniência do tio, por que não a da Tatiana e do outro o primo lá, não sei, que pensava em sequestrá-la, né? E outra coisa, a gente sempre desconfia do narrador também, porque ele pode, né, a versão dele é sempre, mas sei, não vejo um pecado entre aspas tão grande ali não, Lorena, assim, também pensando agora, tá? No momento você falou que era uma provocação, né? Então tô aceitando ser provocada, mas não vejo tanto motivo para entender a atitude dele, não. Acho que ele já começa o livro justificando quando fala que o tio é bom. Então, realmente, é uma pessoa merecedora, digamos. Depois, ele se propõe a ele mesmo casar só porque o tio pediu, né? E aí, só passou um pouquinho pela cabeça dele que talvez fosse uma boa solução para um problema. Talvez pensando numa conveniência para todo mundo, inclusive para ela e para o cara que fosse sequestrar ela. Ou seja, aquela coisa meio ganha-ganha, entendeu? Vai todo mundo se dar bem, embora seja... Porque ela não tem uma capacidade para... Pelo menos eles não veem isso nela, né? Para emitir uma vontade genuína e tal, e dizer eu não quero casar com ele porque eu não gosto dele ou porque ele não gosta de mim. Dá para ver isso no momento que ela realmente foi sequestrada. Porque a sensação que você tem que ela fica meio em dúvida ali, se bem que não, né? Na hora que chegam para buscar ela na casa, ela deixa muito claro que quer voltar, né? Tem razão. Ela todo momento fala, ela não vacila, né? Na hora que ela na casa da mãe, os Maninov lá. Não sei. Apesar de que, assim, eu precisaria reler para ter mais certeza, mas quando eles estão ali naquele ambiente que estão todos na sala, né? Conversando, ela fica muito assim risonha, né? Ela dá até aquelas risadas meio desproporcionais. Logo na primeira vez em que ela aparece na reunião lá na sala, ela dá aquelas risadas assim. Então eu não sei se ela estava gostando da ideia de que se tratasse desse assunto. Eu não me lembro também se estavam tratando do assunto do casamento dela, mas eu lembro que ela estava muito animada, risonha. Não sei, só não lembro qual era o tema que eles estavam conversando. Eu acho que ela, de todos os personagens, é o mais misterioso ali mesmo, né? Mais difícil de entender, assim. Agora, eu fiz essa provocação por algumas questões. Primeiro, porque eu acho que essa postura do narrador é uma postura muito humana e muito presente em nós, inclusive. Se a gente for parar para pensar, eu estava ouvindo a Adriana, assim, quando ela falou assim, isso para mim ele é um oportunista, gente, essa questão moral, eu consigo me encaixar nela, não nesses termos, mas vou dar um exemplo para vocês. Aqui no condomínio, periodicamente, como em todos, né, nós temos reunião de condomínio. Eu vou olhar a ata
tudo que acontece aqui me diz respeito, né? Porque, afinal de contas, eu sou condômino. Mas tem coisas que eu, assim, eu não vou nem me prestar, deixa as pessoas resolverem, sabe? Eu não vou nessa reunião de condomínio. Mas quando é uma coisa que pega no seu calo ali, eu lembro que a gente teve uma discussão aqui que envolvia o parquinho infantil, etc. E aí, como era uma coisa que pegava muito especificamente no interesse das minhas filhas, eu fui a todas as reuniões, eu estava lá. Então, assim, existem diversas formas da gente encarar esse comportamento dele. E é fato que a gente enxerga os padrões. Eu não vou nem dizer que seria uma questão moral aí, porque eu não ir a uma reunião não é exatamente uma falta moral, né? Mas, enfim. Mas esses padrões, eles acontecem na nossa vida com uma constância muito grande. Eu odeio pedir favor, não gosto. Não gosto. Não é questão de orgulho, mas eu fico constrangida, não gosto. É algo que me violenta, sabe? Mas será que se houver uma situação limite, em que realmente seja necessário, eu não vou pedir? Entendeu? Eu fico parando para pensar nisso, assim, como a gente tem uma pauta de valores que a gente utiliza para julgar a sociedade, para julgar os outros, né? Para pautar as nossas condutas, mas eu acho que o que ele coloca aqui, na verdade, é qual é o limite? Será que cada um não tem esse limite? Eu não estou falando, claro, aqui de desonestidade, não é isso que eu estou falando, gente. Mas eu falo assim, de conveniência mesmo, interesse imediato, né? E relativização envolvimento de valores. De motivo. E relativização de valores. Eu acho que aqui ele relativizou geral. Falando de depoimento pessoal, né, Lorena? 20 anos lendo processos e as histórias dos outros, né? E agora, no inventário do meu pai, que eu sou parte, eu vi como eu cometo todos os pecados que eu condeno nas pessoas que litigam, entendeu? Eu nunca tinha sido parte, assim, do processo na minha vida. E como é difícil você se desvincular de coisas que estão introjetadas há muito tempo e que envolvem a sua história, suas emoções, entendeu? Então, assim, eu ligo para minha advogada desesperada e ela, tá, e daí? O que vai mudar nisso? Que diferença faz se ela foi atrás de não sei quem, babá? É mesmo. Você precisa ver como eu levo bronca da minha advogada, que é minha super amiga, e tem toda a liberdade para me dar todas as broncas, mas como a gente fica... assim, a questão da razão e da emoção, ela se mistura e fica difícil de você se distanciar. Você está absolutamente envolvida com aquilo, com a história do parquinho, das suas filhas, da sua rotina, entendeu? Então, eu também tenho uma dificuldade assim, de sair apontando para os outros quando eles tomam algum tipo de atitude, porque eu tento entender assim, que você não está no sapato dele, né? Você não está analisando aquela situação com o que ele passou, com cenários e tal. Eu tento o tempo todo, eu sempre dou um benefício da dúvida, assim. Por isso que até, de novo, pensando alto, não tinha refletido sobre isso antes, mas eu tinha uma tendência a não condená-lo ali por causa disso. Porque eu acho que a Adriana falou muito de a gente ser humano, né? E isso está na humanidade, né? É muito difícil você estar o tempo todo racionalmente, inteira e tal, e ali decidindo as coisas, né? Tem decisões que você tem que tomar mais a toque de caixa e tal, então eu não vejo assim tanto mal nisso. Mas é um momento difícil de a gente discutir essas coisas, porque a gente está tendo uma tendência a pôr todo mundo numa caixinha, os bons e os maus, e não consegue mais ver nuances, porque a gente está vendo também coisas muito absurdas, né? Mas tem todas as nuances, né, da humanidade, assim, né, que eu acho que tem que ser respeitado. É porque, na verdade, quando eu li, marquei, e aí fiquei, como assim? Ele tinha dito que não ia compactuar com isso, e agora já virou aqui a chave, que absurdo. Aí parei, pensei, aí depois bateu aquela... Eu fiz, mas peraí, isso não é da gente, não é do ser humano, não?
eu acho que nós somos assim. Eu acho que nós somos Assim, Lorena, eu acho assim, não é nada que eu tenha certo que seja teoria, mas eu acho que existem valores que são negociáveis e talvez existam valores que são inegociáveis. Tipo, você citou o exemplo da sua reunião de condomínio. Ok, tipo, você tá no condomínio, tá tranquila, é um problema, Claro, já. claro. Não é a sua filha que tá passando fome, entendeu? Não é uma coisa de vida ou morte. Aí a situação é porque a gente pensa as coisas muito na nossa situação atual. É muito difícil psicologicamente se transportar para uma situação hipotética, que não nos afetou ainda, entendeu? É aí que entra a questão da experiência. Adriana, você ia falar alguma coisa, eu acho. Desistiu? Outra coisa que Fernanda colocou, que eu me lembrei, ela falou sobre a natureza do sobrinho e falando, não, mas ele ele foi para casar, então tio, né, aquela questão que você falou que ele aceitou casar. Eu fiquei pensando aqui, será que ele tinha muita escolha? Pô, vou explicar. O tio era como se fosse o pai dele, né? O tio era como se fosse o pai dele, porque foi o tio que bancou os estudos dele, bancava ele lá em São Petersburgo, enfim, quem sustentava ele, quem exercia o papel de pai para ele era esse tio. Lá, assim, questão mesmo de cultura e de época, né? Lá naquela época, no século XIX, se um pai dissesse ao filho que ele se casaria com tal pessoa, será que ele tinha essa margem de escolha, assim? Eu fiquei pensando se ele realmente teve escolha ou se é aquele pedido quase imposição, sabe? Venha casar. O que vocês acham? Mas isso também mostra que ele... é, porque, assim, a juventude, a rebeldia é algo próprio da juventude, né? Eu acho que mostra que ele fazia pelo tio, que ele, assim, era... não sei se ele era por absoluta falta de escolha. Eu acho que ele tinha realmente uma... não sei. Mas também acho que o casamento era uma instituição diferente naquela época, né? E essa coisa da conveniência, ela era aceita de uma forma muito mais tranquila do que nós aceitaríamos hoje, né? Conveniência que eu digo assim, a família quer que seja aquele, então vai ser aquele mesmo. Não tinha também essa discussão, né? Eu acho que as pessoas não estavam muito preocupadas, não sei exatamente, na Rússia, e tal. Mas se a gente pegar os outros romances que a gente lê aí sobre casamento sempre era uma instituição mais de conveniência, né? Se pudesse unir algum agrado entre o casal, ficava perfeito, mas não era a prioridade. Assim. Então, também acho que ele não questionava muito falta de opção, uma questão meio cultural, assim, né? Meu tio me estudou, agora eu tenho que continuar, provavelmente o tio não tinha mais uma filha, então ele não se do tio, assim, necessariamente, né? Não gosto nem nada disso. Teve essa ajuda mesmo para sair para estudar e tal, e o tio fala isso o tempo todo, né? Chegou o meu sobrinho, que experiência, que não sei o quê. Mas, não sei, eu acho que ele... Era uma resignação em relação a essa questão do casamento que, para mim, chamou atenção. Era uma aceitação bem... Talvez por isso que você está dizendo, né, Lorena? Falta de opção. Talvez por as questões culturais da época, eles não questionavam, mas dava um ruinzinho, assim, na hora que você lia. Então tá, eu vim para casar, quem é mesmo? Com quem mesmo? Ele chegou a se interessar, né? Ele conseguiu construir uma imagem, ele conseguiu já ficar empolgado e apaixonado pela Nashenka antes dele chegar lá e até tomar o fora, né? Pessoal, Oi, Binha. eu queria saber o que vocês acham da relação da generala, que é a mãe dele, com o Fomar. Porque em algum momento, assim, ela é manipulada e ao mesmo tempo manipuladora,
porque Fomar realmente, né, tem toda aquela personalidade, mas acho que muito da aceitação do tio dele foi por conta do apoio da mãe, né? Ele queria agradar muito a mãe. E ela, eu não sei até que ponto ela era manipulada, ou ela por Fomar e fazia as coisas, ou ela era as duas coisas, manipulada e manipuladora. Eu acho que ela era manipuladora, mas ela não tinha, ela não era tão esperta quanto Fomar. Então, Fomar conseguiu, ela passou de manipuladora, que ela já era, a instrumento de manipulação. Porque se a gente for olhar no início do livro, antes dela conhecer Fomar, ela já manipulava o filho. Ela dizia que o filho era terrível. Tanto é que ela, não sei se vocês se lembram, ela criticou muito o filho quando o filho resolveu casar pela primeira vez. E aí ela disse que ela achou um absurdo que o filho ia abandonar a mãe, etc. E aí ela conseguiu casar antes dele, pela segunda vez, né? Porque ela era viúva, se eu não me engano, e ela conseguiu casar com o general antes do filho casar pela primeira vez. E aí eu acho que ela tem essa personalidade manipuladora, mas ela se deixou levar, ela conseguiu ser enganada por Fomar, ou encantada por Fomar. Mas Diga, não só, Lorena, porque o que acontece? O general era insuportável também. E enquanto Fomar estava segurando a onda do general, ela viveu bem. Então, ela também tinha uma gratidão ali, uma relação, claro, que não é gratidão, inspira uma coisa boa, né? Mas, assim, essa relação conflituosa, mas ela, a vida dela ficou muito melhor depois que o Fomar apareceu com o general, porque ela que antes que tinha que aguentar as chatices do general, né? Verdade. Então, acho que ela se aproveitou do Fomar de certa forma, e aí depois queria continuar se aproveitando, provavelmente. Talvez ela seja a maior manipuladora de todas. Porque aí depois É isso que eu penso também. Cuidar do filho que ela também não gostava, o que eu reclamava do filho também. Para cuidar, assim, para cercar, né? Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso, mas faz sentido. Tem no caso, que ela fala isso, que daí depois que o livro fala isso, depois que o general ficou lá só com Fomar, porque ele era um bufão, fazia as coisas para ele, e ela ficou de boa. Então, talvez ali a generala não é à toa que, não sei. Mas mas ela, o Fomar para ela era um instrumento importante. Assim. Mas um contra-argumento. O Fomar era um instrumento importante na relação dela com o general. Pode falar. Mas ele não era um instrumento importante, aparentemente, na relação dela com o filho, porque ela já era capaz de manipular o filho por si só, né? Ela tinha força para isso. Vocês não acham, não? Ah, mas acho que Fomar era o instrumento principal. Eu não sei se ela admirava Fomar. Porque ela precisava do Fomar para ajudar ela a fazer o filho casar. Eu lembro, eu até marquei aqui, que eu também fiquei pensando algo sobre isso. Aí aqui fala assim, ó, a generala nutria por ele um respeito quase místico. E por que motivo? Não se sabe. Pouco a pouco ele adquiriu sobre toda a ala feminina da casa uma influência impressionante, que em parte se assemelhava à influência de diversos Ivans e Akolovitch, que é um personagem que vai ter lá em Os Demônios, e de outros sábios e profetas semelhantes, visitados em manicômios por certas damas diletantes. Estes liam alto livros confessionais, discorria com lágrimas eloquentes acerca de diversas virtudes cristãs, contava sua vida e suas façanhas, frequentava a missa diurna e até matinais, conseguia, em parte, predizer o futuro e interpretava sonhos particularmente bem e condenava o próximo com maestria. Então, eu fiquei pensando assim, que tem tudo isso que vocês falaram, mas não, mesmo depois da morte do general, ele era aquele que dava, assim, sabe a televisão? Assim, o programa do Ratinho, sei lá,
ele era o espetáculo para ela, sabe? Ele trazia essa coisa da efabulação, do sair daquela normalidade, sabe? Eu fiquei pensando um pouco nisso também, sabe? Essa coisa mística, mas no sentido, assim, da necessidade da efabulação, porque, pelo que eu entendi, ela não era culta, né? Não era uma pessoa que tinha acesso a outros meios de entretenimento. Então, o Fomar era a diversão dela, assim, ele passou a ser também o entretenimento, sabe? Agora chegam a levantar a possibilidade de eles serem amantes, né? Essa questão é levantada, inclusive o general desconfiava disso, e no livro também alguém fala para o narrador que havia essa possibilidade, né? Não duvido nem um pouco. Eu lembro de ter lido também em algum lugar que eles falam que o Fomar era muito semelhante àquele bruxo do A Senhoria, não no sentido da mágica, no sentido das palavras, né? Do encantamento, não é hipnose que eu quero, da sedução mesmo pelas palavras e tudo. Então, mesmo que não sejam amantes no sentido carnal, assim, que também eu não acho que faça diferença, mas é no sentido desse encantamento da vida dela, entendeu? Era a graça da vida dela era trazida por ele, ela tinha uma dependência dele, igual muitos têm de televisão ou tem de outros. Ele era o entretenimento que eles tinham ali. Tanto é que tem uma hora que ela fala de um teatro, e ele que levou ela num teatro, não é? Num momento assim. Então, eu vejo assim, como se ele fosse o entretenimento mesmo da vida dela, a diversão. Na verdade, a raiva que vocês têm do Fomar, se eu senti raiva no livro, foi raiva dela. Porque uma coisa é o Fomar fazer mal para uma pessoa que não é a mãe dele, não é um filho dele, ou para ela mesmo. Agora, ela vira que nem a mãe desse menininho aí que morreu. Ela faz misérias com o filho dela porque o Fomar pede. E isso para mim, o livro deixa de ser cômico nessa parte. Isso realmente dá raiva, porque é uma coisa que eu acho que o ser humano não consegue entender, como que uma mãe maltrata um filho ou um filho maltrata uma mãe. Isso vai para além do inteligível do ser humano. Porque um estranho, um Fomar, fazer mal, querer espizinhar o mordomo, o coronel, pela inveja, pelo falso moralismo, etc. Agora, a mãe que espizinha tanto nele, tanto quanto o Fomar, gente, isso aí dá vontade de fechar o livro e parar de ler mesmo. Ainda bem que são poucas passagens, porque eu acho essa aí é uma... Para mim, se iguala aos Nardoni, aquela Suzana Alftocker, por aí vai. Peraí, o menino tá de novo demandando. Lorena, me corrija agora, porque eu sou péssima com fatos e datas, enfim. Mas naquela história da cultura russa, tem algum momento que ele explica essa instituição dos santos dentro da casa, que são esses líderes místicos e tal. Tanto que, quando cai o sistema na Rússia pela Revolução, o Nicolau, lá que a família é assassinada, tem um desses líderes espirituais, místicos, lá, o Rasputin, isso aqui, dentro de casa também, porque eles acolhem essas pessoas para dar. E aí, esse trecho que a Adriana leu, que fala um pouco dessa aura do Fomar e tal, talvez ele tivesse também, a coisa, além de ser o bufão, no caso, não tem nada a ver com santo, místico e espiritual, esotérico e tal, mas ele vai exercendo esses personagens. Talvez essa parte que a Adriana leu me fez lembrar um pouco desses santos que eles chamam naquele livro da cultura russa, que frequentava essas casas dos ricos, né, para dar esse acolhimento, esse direcionamento espiritual, tal. Essa relação que ela tinha com ele talvez tenha um pouco disso, baseado nesse trecho que a Adriana chamou a atenção aí.
E para o general, não. Para o general, ele já era uma marionete para se divertir. Já era mais o teatro, talvez. O coronel, você fala. Não, tá, o general, tá. Que para o general ele ficava distraindo. O Fomar ficava distraindo o general, né? E a mulher já tinha essa coisa mais... A generala já via ele já como algo mais superior, assim. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção, e talvez reforce isso que você falou, desse papel religioso dele também dentro da casa? Eu me lembrei da morte do general, lá na página 16. Ele fala assim, ó, finalmente tudo mudou, o general morreu. Sua morte foi bastante original. O antigo livre pensador e ateu acovardou-se de maneira inacreditável. Chorava, confessava seu arrependimento, carregava imagens, mandava chamar padres. Rezaram acatiscos, deram extrema-unção. O pobrezinho gritava que não queria morrer e chegou a pedir desculpas a Fomar Fomite com lágrimas nos olhos. Este último detalhe conferiu a Fomar Fomite posteriormente um prestígio extraordinário. Eu achei interessante essa cena, quando eu selecionei para trazer para perguntar a vocês, o que eu achei interessante, na verdade, foi a continuação, porque ao mesmo tempo em que ele acolhe Fomar no momento da morte, né, chora, pede desculpas, a irmã do coronel, a que é solteira, né? Eu esqueci aqui o nome dela, não sei se eu anotei. Não vou lembrar também. Peraí, aqui mesmo na página tem, peraí. Na sequência fala, tia Prascóvia Ilitchna. Essa daqui que cuidou dele a vida inteira, aqui, esse período todo, ele simplesmente, né, distrata, etc. O que eu tinha selecionado essa cena para discutir se vocês acham que isso tem alguma influência com o poder de convencimento de Fomar. Essa questão que a Adriana colocou de seduzir pela palavra. Será que ele foi aquela água mole em pedra dura que tanto bateu até que furou e o general finalmente cedeu ao seu... o general era ateu e morreu dessa forma, né? Será que foi a influência de Fomar? E aí casou bem com o que você falou, Fernanda. Será que ele exercia dentro da casa esse papel de uma forma tão eloquente que acabou fazendo com que o coronel, quando viu que ia morrer, quando se viu doente, né, se rendesse a pela fragilidade do momento, se rendesse a esse... o general, se rendesse... É muita patente, gente. Se rendesse a essa lábia, digamos assim. Não, né? Eu fiquei pensando... Isso... Quando a Adriana leu ali que ele conquistou toda a ala feminina da casa, né? Era uma coisa superior, assim, como se ele fosse algo superior, né, mesmo. Você não jantou, né? Eu tenho mais uma pergunta para vocês, um outro trecho logo no iniciozinho do livro que eu achei interessante, que é o seguinte, na página 14, Dostoiévski coloca assim, diziam ainda que em algum momento ele se envolvera com literatura em Moscou, sobre Fomar, né? Nada de extraordinário. É claro que a sórdida ignorância de Fomar Fomite não poderia servir de obstáculo para sua carreira literária. E na página 23, ele dá uma outra espetada, quando ele diz o seguinte, deixa eu ver se é 23 mesmo, meu Deus do céu. A picada da serpente literária é, por vezes, profunda e incurável, especialmente para pessoas insignificantes e meio tolas. Eu fiquei na dúvida, principalmente no primeiro trecho, você acha que esse trecho assim, foi uma espetada, uma crítica aos autores da época? Eles estavam fazendo alguma espécie de crítica à literatura da época? Acho que não necessariamente, porque tem uma coisinha na psicologia chamada efeito Dunning-Kruger, que é basicamente a pessoa que tem pouco conhecimento sobre um assunto, seja por limitação cognitiva ou outra coisa, ela acha que é inversamente proporcional à noção que ela tem da competência naquilo. Então, tipo, quanto menos eu sei de alguma coisa, mais eu acho que eu sei, entendeu? Tem muito essa parada. Talvez seja isso que ele está falando. A gente vê nos presidentes aí da vacina isso.
Eu levei por essa história do ser e do parecer mesmo, assim, que ele queria parecer, né, um estudioso, um intelectual e tudo, mas na verdade não era. Então, é claro que para ele desempenhar aquele papel, ele tinha que ter algum conhecimento, mas ele não tinha um conhecimento profundo, é o hipócrita intelectual no sentido de falta de conhecimento mesmo. E que eu acredito, sim, que ele estava querendo dizer a alguns falsos intelectuais que devem ter atravessado pelo caminho de Dostoiévski aí, né? Que é outra coisa que também me lembra muito Dante. Você estava falando do Inferno de Dante, Dante fala muito disso também, dos falsos, né? Dos manipuladores. E eu não li o Purgatório ainda, eu saí há pouco tempo do inferno, fiquei muito tempo no inferno. Custei sair do inferno, estou chegando no Purgatório agora. Mas no inferno ele traz muito, né? Porque ele chama os traidores, né? Os com os verdadeiros traidores e tudo. Então eu acho que o Dostoiévski tinha mágoa mesmo daqueles que o traíram nesse meio de intelectuais que não verdadeiramente eram profundamente intelectuais, né? Quem nunca conheceu um burro que se acha inteligente pra caramba e que é soberbo, ainda mais nesse meio acadêmico nosso, como tem. Acho que devia ser disso que ele tá falando. A galera quer só imagem e não tem conteúdo, sabe? É porque, na verdade, em algumas cartas, na biografia, em algumas cartas que ele troca com o irmão ou com outros amigos, ele às vezes critica, né? Ele analisa um determinado texto, isso aqui não presta, esse é legal. Então, assim, ele vai, não com essas palavras, claro, Dostoiévski falando esse é legal, é ótimo. Mas ele vai, com a licença poética, gente. Ele faz essas análises, por isso que eu achei que talvez fosse, mas eu gostei dessa observação que Pedro colocou, realmente, né, tem também esse lado, né? Eu tinha ido mais para o lado da crítica mesmo, literária, não velada. E ainda por cima, há quem diga que Dostoiévski se inspirou um pouco em Gogol, né, para escrever a figura de Foma Fomitch, porque há quem diga que Gogol, quando mais velho, ele foi hóspede numa determinada casa, ele era um hóspede muito incômodo, né? Muito chato. Então, seria uma caricatura de Gogol. Mas o próprio Joseph Frank entende que não, entende que ali é um personagem plural, que, na verdade, pode até ter alguma característica de Gogol, mas não é Gogol, é um conjunto de características, né? Não é uma caricatura de uma pessoa, é um tipo, realmente, né? Eu também acho que é bem difícil, né? Que Foma Fomitch seja um ser humano, esteja inspirado em um ser humano, aí é demais também. Não, assim, eu não sei se eu li sobre isso, mas ficou muito na minha cabeça. Mas não tem um quê de Shakespeare nesse Foma Fomitch? De vilão shakespeariano, tipo Na Otelo. contracapa, Pedro, do livro, Já de primeira? O Thomas Mann fala que ele é shakespeariano. É um Não, personagem total. Essa coisa de ser, tipo, não é que ele pode ser baseado em arquétipos que a gente vê no dia a dia, mas ele é uma forma meio exagerada, meio grotesca, meio para ressaltar aquelas qualidades e provocar reflexão, tipo. Na contracapa do livro mesmo, eles falam. No livro também há a citação de Shakespeare, em algum momento eu tentei achar aqui rapidamente, mas não consegui. Eu vou tentar localizar, mas tem. Bom, não vou conseguir achar, mas ele cita Shakespeare também. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma coisa a colocar? Quer falar mais algum ponto? Os meus aqui se esgotaram. O que eu tinha notado também foi mais a questão que a gente já falou mesmo, da bondade, do não tão cômico assim. Para mim também não... Esse lado cômico não ficou muito aflorado, não. Eu sou mais disciplinada, só dou palpite, não anoto nada.
Mas o Gogol, ele escreve comédia também? Eu não sei, eu nunca li. Ele, assim, eu não li muita coisa dele, não, mas ele tem algumas... O próprio Capote, acho que tinha pretensão, né, de ser algo mais cômico, né? O Capote dele tinha... Eu quando li, não conseguia achar... Acho que é a questão dos 200 anos depois, né? Você lê 200 anos depois, você não consegue ter a visão da sociedade da época, né? Quando ele retrata aquele homem, aquele funcionário que trabalha para comprar o seu capote, e acontece toda aquela confusão. É uma visão, na verdade, de alguém de cima, querendo rir, digamos assim, de uma situação desconfortável de um funcionário público de baixo grau, digamos assim. Que já, na verdade, o Gente Pobre já foi um viés completamente diferente de Dostoiévski, né? Ele humanizou muito mais. Não, isso aqui não é uma figura para a gente rir, isso aqui é um ser humano, precisa ser visto como tal, com seus problemas, com seus medos, com seus anseios. Eu acho que ele, assim, acho que a grande sacada da obra Gente Pobre foi justamente essa mudança de visão, né? Mas ele tinha também. Cômico, né? O nariz do o nariz, Goebbels é verdade, cômico, o nariz Ele traz as críticas, mas eu achei mais cômico do que eu odeio. Pois é, gente. Mais alguém gostaria de falar? Não, é porque isso, eu tava pensando nisso aqui, tipo, é porque o humor é muito contextual, entendeu? Se você vê uma coisa do final dos anos 80 hoje, você já não sente graça, entendeu? Eu tava tentando ver outro dia TV Pirata, que era uma coisa que minha mãe adorava, eu fiquei tipo, mano, que isso, não. Entendeu? Então imagina uma coisa de 200 anos atrás. É verdade, é verdade. A gente tem outros valores, a gente tem outras percepções, né? Na verdade, os problemas que sobressaem da obra são tão grandes, as questões morais, a crueldade de Fomar Fomite, acho que se evidencia tanto que a gente não consegue dar esse caráter cômico, né, que ele pretendeu aqui. Eu, pelo menos, não consegui, confesso. É uma obra fácil de ser lida, né? É uma obra, como a Adriana falou, que flui, que é rápida, mas eu não consegui dar muitas risadas aqui, não. Eu acho também que tem essa coisa do contexto que a gente está vivendo, né? Assim, a nossa aversão ao o que deveria ser cômico aí, por conta do que a gente viu algo por trás do que a gente está vivendo, atrapalhou também, né, esse cômico, né? A gente não conseguiu ridicularizá-lo, assim, porque nós temos feridas com pessoas assim, né, igual ele. Então, eu acho que nós não temos conta de rir muito, não. Tem que ser um cômico mais efabulado, digamos assim, não tão verdadeiro. Eu acho que a gente vai ter que reler esse livro daqui a uns 10 anos para tentar. Eu queria ler só uma passagem que eu achei tão linda do mordomo, do velhinho, porque me parece que ele tinha sido muito culto, né? Na página 105, ele se reporta a Anfissa Petrovna, que é a benfeitora dele. Aí ele diz assim: minha querida benfeitora, é que sendo um tolo é mais fácil viver nesse mundo. Se eu soubesse, teria me registrado entre os tolos quando era bem mais jovem, e talvez agora fosse inteligente. Mas como quis ser inteligente cedo demais, acabei virando um velho tolo. Aí eu acho que vem essa sabedoria de vida, né? De saber levar a vida. Tudo que o Fomar não sabia. E talvez isso explicasse também um pouco da bondade do coronel. Ele não se importava de ser tolo ou não, ele queria ser bom para a mãe dele, bom para as pessoas que habitavam. Porque, afinal, que tipo de configuração de cidade era aquela, né? Eles ficavam ricos e passavam a administrar uma aldeia, eram responsáveis por 100 almas, por 200 almas, e passavam a ser, não filhos, mas assim, da responsabilidade da pessoa, né? Da educação, da instrução.
Eu acho que quando ele fala... de essa é a minha tudo. dúvida. Quando ele fala em almas, Também ele está se tem que referindo aos saber o servos, contexto. não? Isso é interessante, porque remete muito esse sistema de servidão que tem na Rússia, que acho que é uma coisa muito inimaginável pra gente, que é tipo, o cara não é escravo, mas a vida dele pertence ao senhor, sabe? Então é engraçado que eles contam almas como se fossem meio gado, mas ao mesmo tempo são pessoas. Então, tipo, são as pessoas que moram meio naquele feudo. São os mujiques dele, né? Tanto é que quando uma pessoa fica melhor de vida, lhe confiam almas, né? Você fica melhor porque passou, ganhei 30 almas, ganhei 100 almas de herança. Desculpa, Sabrina, É quem bem que diferente. fala isso? É assim, o pra pai gente. da noiva do coronel? Qual Eu acho que é o mordomo. O mordomo Ah, velhinho que perdeu tudo. leu? O mordomo é o Gavrila, né? Gavrila. O que depois tem que aprender francês forçado. Eu acho que é ele. Sim. Eu não te ouvi, Fernanda. O microfone está Não, fechado. Eu acho que sou eu que não estou Só te ouvindo ninguém. agradeci, porque eu não tinha... Eu só te agradeci, porque eu não sabia quem era. Eu conheço como texto. Na hora que ela leu, Eu acho que é ele na passagem. É porque eu estava folheando rapidamente, sublinho pouco. Aí eu achei essa passagem e achei bem linda mesmo. ele me fez lembrar. É isso, né? Também saber muita coisa para quê? Ele me fez lembrar. Eu conheço como um texto, mas eu acredito que deve ser algum conto, alguma crônica da Clarice Lispector que fala as vantagens de ser um bobo, de um bobo, que ela começa falando sobre um ar-condicionado de uma pessoa nesse sentido, igual você colocou, Sabrina, sabe? Assim, de que às vezes é melhor a gente assim, ser bobo mesmo e ser feliz do que ficar defendendo muita opinião, defendendo muito o que quer, não tem muita razão, mas ser feliz, né? Igual as pessoas estão colocando. E a Clarice tem um texto que fala isso, eu não sei, não lembro se é um livro, eu lembro de ter lido o texto mesmo, assim, solto na internet, não peguei como livro para ler, sabe? Depois, é interessante, e eu lembro que tem um vídeo dela até que é um bobo da corte mesmo, que fica fazendo assim, a encenação do vídeo. Mas é bem dentro disso que você falou. Pois é, pessoal. Eu acho que, até pelo horário, a gente pode encerrar, né, o encontro. Alguém tem mais alguma consideração? Pedro apareceu ali todo paramentado. Vai falar alguma coisa, Pedro? Ele apareceu. A gente não tirou nem foto. Pedro, né? ele aparece para foto. Ele fica desligado aí na hora de tirar foto. Final, não, é porque eu tirar. tive que vir para a sala, eu vim sentar no sofá, porque no meu quarto Gente, eu vou sair da foto. Peraí, deixa eu só colocar meu computador na bateria, na energia, rapidinho. Sabrina, eu mesmo vou aparecer só para tirar foto. Catiú, se tem outro que não... Só encerrar para poder... Nem para tirar a foto. Eu vou só encerrar para a gente poder tirar a foto. Então, boa noite a todos. Apareceu a próxima. Foto.